Olá, meu povo, muito bom dia. Aqui é Rosana com Z e trago para vocês alguns comentários que eu considero da maior importância. Eu sou a Rosana de Jesus, eu sou a Rosana da política, eu sou a Rosana da educação, sou a Rosana do cotidiano. Sou a Rosana que representa todas as mulheres com mais de 60. Então, eu não sou uma Rosana só. Eu sou muitas Rosanas em uma só. Porque o meu objetivo principal é tentar informar, é tentar educar, é tentar convencer e principalmente é tentar fazer as pessoas serem melhores. E para isso eu não uso mentiras, não uso fake news, não uso absurdos, eu apenas uso argumentos e meus conhecimentos empíricos como leitora e como uma mulher que já viveu muito na vida. Eu não quero partir deste mundo com a sensação de que eu nada fiz e que eu segui alguém sem ter o menor conhecimento de nada ou mesmo sem saber exatamente quem é esse alguém. E por que eu não sigo um outro alguém? Eu preciso estar aqui dizendo a vocês por que é que outros alguéms eu jamais seguiria. Então, meus amigos, minhas amigas, eu vou começar a minha série de comentários sobre o discurso de Lula na Espanha. Pois é, meus amigos, ontem Lula discursou na Espanha para milhares de parlamentares, milhares de pessoas. Ele foi aplaudido de pé. E eu fiz questão de buscar um vídeo do discurso dele completo, sem cortes. Eu não gosto de cortes. Cortes, para mim, tiram o contexto. Eu gosto de contextos. Eu sou uma analista do discurso e eu não posso analisar qualquer coisa sem ter o contexto. Então, eu fui buscar um lugar onde eu encontrasse o discurso de Lula na íntegra e encontrei em Clayton, né? Em Clayton, no YouTube. Gente, foi de arrepiar. Foi de arrepiar. A Lula com o discursozinho dele, você que diz isso é um imbecil, se nem entrou para ler, ouvir sequer o discurso dele. Um homem que veio, que tem 80 anos, que comeu um pão pela primeira vez aos 8 anos, que saiu da cidade do interior dele com a mãe e alguns irmãos, para não passar mais tantas necessidades, para tentar uma vida nova em outro lugar, que não era o seu, e que se tornou um torneiro mecânico e deixou sua marca no dedo que ele perdeu. Faltou nele um dedo, mas esse dedo parece que Deus tirou e multiplicou no cérebro dele conhecimento, amor ao próximo, decência, caráter e dignidade. Foi um homem que foi acusado de ser ladrão, mas nunca se cobrou o roubo, nunca se provou o roubo dele. E ainda há várias pessoas cheias de teias de aranha, de cupim, dizendo Lula é ladrão. Este ladrão, porque ao lado de Jesus, agora eu me lembrei, tinha um bom ladrão. Vamos dizer que Lula seja um bom ladrão, que sabe falar em nome do seu povo. É um homem progressista, independentemente de ser de esquerda. Ele é um progressista. Ele tem planos, ele tem projetos. Ah, meus amigos, vendo o meu presidente sendo aplaudido, sem ter nenhum curso de mestrado, de doutorado, de pé nenhuma, na Espanha, na Europa, sendo honrado e aplaudido e ovacionado por líderes políticos e de outros países. Foi assim para mim um motivo de alegria, de respeito, de emoção tão grande que eu digo a vocês com toda sinceridade, se eu morresse hoje, eu morreria feliz. E de onde eu estivesse, eu iria trazer uma legião
para lutar junto com Lula pelo povo brasileiro. Estejam certos disso. Sou católica, cristã católica, mas sou também espiritualista. E eu não acredito que as coisas terminem aqui. Eu acredito que aqui é a oportunidade de uma evolução que muitos não têm. Que, pelo contrário, reencarnaram na pele de ditadores cruéis e sangrentos a respeito de Bolsonaro, Netanyahu, Trump e agora o Flávio Bolsonaro. E aí eu pergunto a vocês, o que Lula lhes fez? Por que não entrar no YouTube e procurar o discurso dele na íntegra para você ouvir quem é este homem? Olha, gente, todos os dias eu recebo fake news e informações de bolsonaristas que não têm a menor ideia do que está acontecendo pelo mundo e não têm empatia por Lula. Esta semana uma seguidora me perguntou para você o que é empatia. Empatia é você sentir o que o outro sente e você se colocar na pele do outro. Não existe. Entre os bolsonaristas isso não existe. Porque o bolsonarismo quer, pleiteia, o único projeto que o Flávio Bolsonaro tem é a densitometria, a desometria, eu esqueço o nome, e ver o pai dele livre, ver o pai dele anistiado. É o único projeto que ele tem. Ele quer trazer de volta, e eu vou repetir tantas vezes quantas forem necessárias. Ele quer trazer de volta um homem que foi praticamente o mandante pela morte de mais de 700 mil pessoas na época da Covid. Ele quer trazer de volta um homem que nunca respeitou as mulheres. Um homem que sempre achou que negro não tem valor e deveria ser medido por arroba. Um homem que detestava gays. Detesta. Um homem que disse que filho dele não namoraria com a Preta Gil, porque os filhos dele foram muito bem criados e muito orientados para não se misturarem com negros. Um homem que disse, e nada disso alguém contou, não. Ele falou e eu ouvi. Um homem que, quando as pessoas estavam morrendo da Covid, ficou imitando pessoas com falta de ar. É um monstro. E o monstrinho dele está aí à solta. Tentando fazer o mesmo governo que o pai dele fez, um governo de autoenriquecimento. Um governo de nada. Eu quero que vocês me apontem algo, uma coisa, que Bolsonaro tenha feito pelo bem do Brasil. Ele só operou contra o Brasil. Ele bateu continência para uma bandeira americana que hoje tenta fazer que exploda uma guerra mundial. Ele foi um cara que, junto com seus asceltas, como Tarcísio de Freitas, como Nicolas, como os próprios filhos, botaram um bonezinho de Trump quando ele ganhou as eleições e disse, grande dia, disseram, grande dia. Grande dia para quem, cara pálida? Este homem está matando crianças, está matando velhos e aplaudido por Flávio Bolsonaro. O que você viu em Flávio Bolsonaro, hein? A não ser uma herança de ditadura, a não ser uma herança da ditadura militar dos anos 60 e 70, que foi horrorosa, só você que não sabe, porque nunca leu, porque filou as aulas de história, porque nunca foi uma pessoa que tivesse usado o cérebro mais do que o seu ódio. Porque quem se alimenta de ódio, vive do ódio, come ódio e olha para os outros com ódio. Como você pode querer no poder um cara que odeia pobre, cujos seus seguidores da extrema-direita dizem que o trabalhador brasileiro não tem que ter uma mudança do trabalho de 6x1, tem que ser muito mais, porque ele tem que trabalhar, trabalhar e trabalhar. Mas eles não trabalham, senhores. Eles trabalham 3 vezes na semana, folga, o resto ainda viajam com o nosso dinheiro. Eu já estou de saco cheio de ver pessoas, inclusive próximas a mim, defendendo esse monstro, esse filhinho de Satanás, porque é o que Flávio Bolsonaro é.
Olha, eu não sei nem se o Instagram e o YouTube vão integrar meu vídeo, vão entregar meu vídeo. Eu não sei se eles vão puxar para cima, para baixo ou congelar, não me importa. Se 3 pessoas assistirem e acharem que eu estou certa e compartilharem com outros, eu já vou estar feliz. Eu já vou estar bem. Eu prefiro plantar 5 árvores que deem frutos bons a plantar uma floresta de veneno e agrotóxico, que é o que Flávio Bolsonaro está fazendo. Um homem que enriqueceu ilicitamente só não vê quem não quer. Só não vê quem não pode ver. E as pessoas que levantam bandeirinha para esse idiota são aquelas pessoas que não podem ver um matinho verde, mesmo que seja sintético, porque quer comer. O que é isso? Nós vamos ficar parados, deixando acontecer, e aí eu conclamo os progressistas do momento, aqueles que podem até não ser de esquerda. É um direito seu? Claro que é. Mas eu conclamo aos progressistas que querem que o povo brasileiro, que não deseja muito, pessoal, o pobre brasileiro, Nossa Senhora, o pobre brasileiro, ele quer ter um pouco, ele quer ter um trabalho, ele quer ter comida na mesa, pelo menos as 3 refeições. Ele quer uma moradia, uma casa para morar, que seja decente, que tenha água, que tenha luz. Ele quer poder comprar o seu gás todo mês. Ele quer saúde, ele quer educação. Ele quer sonhar. Por que o pobre não pode sonhar que o filho dele seja um doutor amanhã? Por que não? Seu filho é melhor do que eles? Nós estamos vendo o que os filhos das elites estão fazendo. Eles estão estuprando, não todos, obviamente, não vou ser injusta, mas muitos deles estão estuprando, estão matando cachorros a pauladas, estão pegando pessoas de rua. Ah, é saciseiro, e daí você é justiceiro de saciseiro? Você sabe qual é a história de um saciseiro daquele? É uma criança que nasceu na miséria, vendo pai espancar mãe, vendo mãe espancar pai, vendo a miséria absoluta, ver chegar ao fim do mês e eles não terem nem o que comer. Não estou defendendo o erro. Eu estou defendendo o ser humano e as consequências da vida miserável que ele tem. E isso não me dá direito de pegar uma arma elétrica e ir das costas deles e atiçar. Isso não me dá o direito de um deles estar no frio de São Paulo à noite, coberto com papelão, e vir correndo, puxar o papelão e gritar: eu quero esse cobertor, e sair rindo. Isso são os filhos da elite que estão fazendo. Tem pais da elite que estão indo dizendo que não quer a filha dele em universidades públicas, que ele quer a filha dele em universidades particulares. Claro, lá eles vão pagar, vão gritar e a filha será aprovada e você terá uma médica que vai abrir sua barriga e fechar. Anotem o que eu estou dizendo, porque eu conheço isso de perto, porque fui a vida inteira professora. E não vai saber nem distinguir um dia qual é o fígado e o pâncreas. Sabem por quê? Porque o objetivo do pai é que elas não se misturassem com os jovens das universidades públicas. Quer saber do mais? Graças a Deus. Não sabem o benefício que esse povo faz, não, logicamente me referindo a todos, mas quem quiser que tome sua carapuça. Pois é, meus amores, Lula chorou de emoção. Primeiro leu, depois falou de improviso. Foi um brilho, foi como se Jesus tivesse subido aquele palco e ele brilhou. E ele gritou por justiça. Ele falou em nome dos justos e dos que temem a Deus. Coisa que Flávio Bolsonaro não teme, não sabe do que seja, do que se trata. Flávio Bolsonaro, no dia em que o pai foi transferido, foi para o hospital, estava numa igreja evangélica, porque ele agora se converteu. Se converteu a quê? A um discurso malafaiano, cheio de mentiras e prosopopeias loucas. Um discurso muito longe de ser aquele que Jesus pregou.
Você já viu alguma igreja católica fechar, algum terreiro de candomblé fechar só para mudar para outro? Você já viu? Mas existem igrejas evangélicas da linha messiânica que fecham. Fecham. Porque não é uma igreja, é uma casa de negócios. É uma casa de comércio que exige que os pobres, as pessoas mais ignorantes, paguem um dízimo para eles poderem comprar jatinhos. O cara de pau ir para frente das câmeras, pedir dízimo e depósitos para ele comprar um jatinho que era para o trabalho dele. Vou repetir o que eu já disse no vídeo de manhã. Jesus fez a pregação dele andando. Ah, mas foi há 2026 anos atrás. Tudo bem. E você continua repetindo o que Jesus disse há 2026 anos atrás, só que colando no seu egoísmo, colando nas suas mentiras, colando nos seus absurdos, colando no seu espírito torturador. Chega. Precisamos pregar a paz e a fraternidade. Foi isso que Lula fez lá na Espanha hoje, que muito me honrou. Precisamos dizer a Trump, sabe, como Lula fez, ele não se rendeu por ser pobre, por sermos um país pobre, não. Ele respondeu a Trump que há coisas que não têm preço, como, por exemplo, o caráter, a dignidade e a decência. Ele não se curvou porque não tem navios de guerra ou porque não tem armas letais. Ele usou Jesus, sem usar o nome de Jesus. Jesus morreu na cruz, foi sacrificado e morto, mas ressuscitou dos mortos. E hoje esses ladrões safados, esses políticos do demônio que falam em nome de Jesus, eles usam a morte de Jesus tentando se beneficiar. Portanto, meus amigos, eu sou Rosana Conzê e peço a vocês, por favor, dê um like nesse vídeo meu, senão nem o Instagram, nem o YouTube, nem ninguém vai elevar esse vídeo meu de hoje. Eu peço a vocês que me deem um crédito, que me botem no ar, que compartilhem com outras pessoas. Eu nunca pedi isso de uma forma tão veemente. E acreditem, não é para monetizar. É para que eu chegue a mais pessoas e conscientize cada vez a mais pessoas a votarem no presidente certo, no estadista, no homem que pensa no pobre, pensa no rico, pensa em todos, porque ele é o nosso pai, que é Lula 13. Jamais Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro não tem projeto, ele não quer nem dizer. Quando pergunto com ele, ele diz que não vai dizer não, para que a esquerda não copie. Gente, o que menos vai acontecer, não, o que nunca vai acontecer é a esquerda copiar qualquer projeto dele. Ele não tem projeto nenhum. O projeto dele é anistiar o pai dele e aquele exército endemoniado que está preso. É só isso. E parem de falar na velhinha que está presa. Gente, a maioria daquelas pessoas que foi presa já estão em suas casas. Não querem nem mais aparecer, porque tem medo. Porque elas sabem o barril que foi e elas sabem a merda que fizeram. E sabem que na hora Bolsonaro os abandonou. Porque Bolsonaro nunca foi de carregar soldado morto. Flávio também não é. Assim como Eduardo que está lá tramando. Não é. Então, por favor, eu sou Rosana Conzê. Simplesmente Rosana Conzê. Tchau, tchau.